Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Roger Silva, temos também com a gente o André Merino. Dê seu olá, André. Olá, meus amigos, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e com um convidado sensacional. Tenho certeza hoje que nós teremos um conhecimento extremo. Os entendedores entenderão mais na frente. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente, e com a gente também o Cristiano Mantovanini. Olá, Kiko. Olá, meus amigos, olá, ouvintes. Hoje eu tô ansioso, hein? Um tema que eu gosto bastante, que é liderança, e um cara que viveu muita coisa nesse sentido. Então, certeza que o podcast vai ser top. Bora gravar. Realmente, e o nosso convidado de hoje é Rafael Nawrocki. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Roger. Obrigado, André. Obrigado, Cristiano. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma alegria poder participar desse podcast tão sensacional que vocês fazem. Bacana. E agora vamos saber quem é o Rafael, né? Conta um pouco da sua história, quem você é, o que você fez, o que você faz para os nossos ouvintes. Roger, na verdade, a minha história ela é uma história bem atípica, né? Uma história de filho de militar que andou e percorreu praticamente todos os cantos desse país. E aí a gente vai adquirindo a cultura, a gente vai observando, né? A gente vai se apaixonando cada vez mais pela nossa terra. E aí, naturalmente, a escolha ali da minha profissão, ela veio devido à vivência nacional do meu pai, né? E aquilo que eu pude acompanhar da carreira dele. Então, meu pai, ele é oficial do Exército, e aí eu, de tanto ver, né, ele fardado e me encantando com as coisas do Exército, decidi não fazer um vestibular normal. Eu fiz o vestibular para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Lá nos anos de 2000, ingressei na SpaceX, passei um ano na Escola Preparatória, passei mais 4 anos vivenciando o período matutino, vespertino, noturno, todos os períodos, aquela formação integral, aquela coisa boa que só a nossa infantaria brasileira pode proporcionar, né? Então foram 5 anos de internato na academia, e aí eu me mudei, saindo da academia para Campinas, né? Me formei oficial, tenente, fui servir no meu primeiro batalhão ao 28º BIL lá em Campinas. Tive muitas experiências, a gente já sai na academia, apesar de novo e idade, mas com uma bagagem de liderança muito grande, né? A gente já chega na tropa e a gente já comanda no mínimo 30 homens. E aí esses 30 homens, com mais os familiares dele, com tudo aquilo e toda a complexidade de você lidar com pessoas, né? E eu sempre fui um apaixonado por pessoas. Então, para mim, aquilo que é mais importante é desenvolver pessoas. Então é uma característica minha e eu não vejo outra forma da gente viver em paz, em comunhão, se a gente não conseguir se relacionar bem com as pessoas. E aí essa liderança sempre empática, sempre foi um lado que eu sempre busquei muito, né, de desenvolver. E aí eu passei 2 anos em Campinas, no 28 BIL, aí tive o prazer de ser instrutor na escola onde que eu me formei, né, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu só atravessei a rua, fui ser instrutor lá durante 3 anos, onde que aí eu formei 3 turmas de oficiais, né, ali como comandante de pelotão. Depois eu retornei para o 28, já casado, né, e aí eu pude participar dos maiores desafios que colocaram em prova a minha liderança, né. Eu participei da operação de pacificação no Alemão, pacificação na Penha, participei da missão de paz no Haiti, e também eu fui para o mais difícil, que eu considero de todos eles, foi para a pacificação da Maré. E aí na pacificação da Maré eu enfrentei ali a liderança ao extremo e acabei escrevendo até um livro sobre isso, né? Sobre como que foi a minha percepção da nossa pacificação na Maré. E a partir dali eu ainda fui transferido, fui para o Rio de Janeiro, fui para Cáceres. Atualmente eu sirvo no Comando de Operações Especiais aqui em Goiânia, né? E aí hoje já como major, um homem mais
experiente, mais calmo, mais tranquilo, né? Hoje minha função ela é uma função de comunicação social, fiz uma pós-graduação, me especializei na área, e hoje eu trabalho ali com as mídias sociais do Comando de Operações Especiais. Cara, você tem uma história aí fantástica, né? E para quem é leigo e não sabe, quando pensa, eu sou filho de militar, né? Conta um pouquinho, seu pai era rigoroso, né? Como que foi a tua educação, a tua criação, para você se apaixonar para ser militar também, né? Na verdade, a gente acaba pegando sempre o exemplo do pai, né? Não, a gente não tem jeito. Meu pai, ele não era aquele... A gente tem um estereótipo meio conturbado por causa dos filmes americanos, sabe, Roger? Às vezes a gente vê assim, muito filme americano que é muito comando e controle. Sim, senhor, não, senhor, aquela rigidez toda. E aquilo ali, ela não é bem a realidade, né? Então, tipo assim, é claro que vão ter pessoas que vão ser extremistas, que a pessoa vai ser rigorosa até em casa, tudo. Mas, tipo assim, no quartel, você tem muito mais o trato de pessoas, é um trato mais humano do que aquilo que parece nos filmes. É claro que em determinados momentos você vai para um acampamento, você vai passar por uma simulação de combate, você vai passar por alguma atividade que exija uma pressão maior, o camarada ele vai ter que aprender a lidar com pressão. Então aí a gente vai ter que fazer com que a pressão aconteça, né? Mas a forma mais fácil de fazer a pressão acontecer é você tirar o sono e a comida, né? E aí a pessoa já fica estressada rapidinho, né? Mas fora isso, meu pai sempre tratou a gente muito bem. Eu sou o caçula de 4 irmãos, entendeu? Então minha casa sempre foi uma festa, uma alegria muito grande. E é aquele negócio da gente sempre ficar se mudando. Então eu morei em Maceió, morei em Manaus, morei em Curitiba ida e volta, morei em Araguari, morei em Juiz de Fora. Então a gente foi mudando no Brasil, só que a gente sempre voltava para Curitiba, né? Assim, nessas idas e vindas, assim, a minha mãe gostou demais de Curitiba. E aí quando eles se separaram, minha mãe, que é carioca, resolveu ficar em Curitiba, né? Então, tipo assim, e aí quando as pessoas até me perguntam, da onde que você é? Eu falo que eu sou de Curitiba, né? Mas na verdade eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu falo que sou curitibano, porque eu sou torcedor do Atlético Paranaense, né? Então, aí você já pega essa referência, né? Se você escolher o time, quer dizer que você é daquela cidade. E pelo contrário, meu pai, ele sempre mostrou a humanidade. E aí é isso que me encantou mais. Eu olhava assim, aquela tropa passando, aquele desfile, aquela referência, né? Aquela coisa da organização, da disciplina, do caráter, do valor. Então eu acredito que eu sou resultado do meio da onde que eu vivi. E eu me considero um homem de princípios muito fortes e valores muito intensos, né? E esse valor intenso e princípio, ele se baseia em ajudar a próxima geração, as pessoas ao redor, fazer o transbordo, é realmente fazer a diferença, não ser diferente, né? É fazer a diferença onde que você está, né? Foi isso que eu aprendi mais com meu pai. Isso é muito bacana você falar, porque a gente sempre fala isso nos nossos treinamentos, palestras também, que é sobre o desenvolvimento do ser humano como um time, como uma verdadeira equipe. E obviamente é aquela brincadeira, né? Tem o chefe e tem o líder, né? O líder participa, mostra como é que faz. Só que você falou um ponto interessante, tem momentos de pressão que você tem que atuar como chefe, né? Colocar a pessoa mais atenta para uma situação de perigo, e vocês realmente treinam para isso, né? Para passar por situações de perigo. Mas no momento da tensão, como você falou, o exemplo de pacificação, né? Principalmente na favela da Maré ou até no Haiti, você tem que manter a tua equipe na sua mão e cada um cuidar do próximo. Você não pode só, tem que fazer assim porque eu quero que seja assim e tem que ser feito assim. Eles têm que entender que são todos seres humanos e ali você tem que preservar não só a sua vida, como a do próximo, né? Então, quando você exalta o lado ser humano, de lidar com o ser humano, é uma pessoa, é uma vida que está ali na tua mão, na tua equipe, é muito mais importante do que impor uma regra, né? E você tem um resultado bacana dentro das experiências que você teve, de momentos de tensão, que você tem que tirar o melhor de cada soldado, de cada ser humano que está ali, em busca de um desenvolvimento pessoal e também profissional, e para realizar a função, a tarefa da melhor maneira possível, né? Com certeza, e uma das coisas assim, eu sou apaixonado pela liderança, né, Roger? Então, toda essa trajetória, eu tive desde muito cedo,
lidar com muitas pessoas. E aí, às vezes, é uma liderança que a gente fala que é a liderança 360, né? Às vezes você vai lidar com pessoas superiores com você, com as características daquela pessoa. Você vai ter que lidar com pares que vão ter que entender como que você lida, e com subordinados. Inclusive, às vezes, subordinados até mais velhos em idade do que você, né? Então, essas são as complexidades. E uma das coisas que eu trago até nas minhas palestras de liderança, eu falo assim, eu sou muito apaixonado pela liderança, porque eu acho que a liderança não dá para você fazer automatizada. A liderança, ela é individualizada. A liderança você tem que tratar, são 4 pilares básicos, que é o ambiente, o líder, o liderado e a comunicação, né? Então, o ambiente que você está, ele está propício para que o líder e o liderado se entendam bem e que haja uma comunicação assertiva entre eles. Se você não conseguir tocar o coração, a tua mensagem, você ter a clareza para você transmitir aquilo que precisa, e principalmente seu liderado ter um entendimento daquilo que você precisa, da missão. Então, tipo assim, no exército a gente fala muito do estado final desejado, a intenção do comandante. Se a tropa ela não entende essa intenção do comandante, ela não vai pegar a minha visão e vai pegar essa visão para dentro dele. E se ele não interiorizar a visão, se ela não colocar para dentro dele e ele ser um novo líder de potencializar essa visão para que todo mundo esteja em prol do mesmo objetivo, para alcançar e para conquistar aquele objetivo, né? A gente é muito pragmático na questão de, tipo assim, qual que é o objetivo? É conquistar, então eu vou subir naquela cota, vou assaltar e vou conquistar. Eu vou fincar a bandeira do Brasil lá e eu alcancei aquele objetivo. Então é uma coisa que, tipo assim, toda a tropa tem que ter a clareza. Qual que é o objetivo principal a ser alcançado? Né? Então, quando você... E aí você pega tudo isso e fala assim, poxa, mas eu não posso tratar eles de forma iguais, porque eles não são iguais. Eu tenho que tratar cada um de forma... Porque cada um vai estar vivendo uma experiência. É muito engraçado. Você pode pegar dentro de um pelotão 30 militares, ou dentro de uma companhia 120 militares, né? E aí você pode explicar, você pode passar instrução, você pode falar tudo. Cada um vai ter um entendimento. Né? Cada um vai ter uma maneira, uma percepção de ter visto aquilo. E isso que é o mágico, né? Porque somos individuais, né? Somos filhos únicos do Deus amado, né? Então eu trago muito também essa parte de Deus, porque para mim eu acho que a liderança você tem que pensar assim, poxa, nessa situação como Jesus faria, né? Então para mim eu sempre coloquei isso na minha cabeça, e aí eu falo assim, poxa, qual que seria? Então é uma liderança que é uma liderança servidora, é uma liderança de exemplo, é uma liderança de pensar em pessoas, é uma liderança individualizada. Então, é desse jeito que eu trato a liderança. Você vê como que eu que eu falo assim com carinho desse assunto, né, Roger? Pô, muito bacana, Rafael. Primeiramente, obrigado aí por você estar conosco aqui, engrandecendo esse conteúdo. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou que logo no começo você já assumiu uma tropa com 30 homens, né? Assim, 30 pessoas que pensam diferentes, 30 pessoas com experiências diferentes, com anseios e expectativas diferentes, né? E até complementando isso que o Roger, né, e reforçando isso que o Roger falou, diferente de uma empresa que se um líder falhar, ou num time de futebol, que se o líder, no caso técnico, falhar, há uma perda esportiva, ou na empresa há uma perda monetária, né? No teu caso, assim como o Roger reforçou, um zela pela vida do outro. Então, se houver uma perda, pode ser uma vida, né? E eu sei que você também é paraquedista, né? E tem até uma analogia que fala assim, mais importante do que se preocupar com a técnica do salto é saber quem dobrou o seu paraquedas, né? E eu queria ouvir de você, em cima disso que eu acabei de falar, como é que é fazer com que a tropa entenda essa importância e que realmente ele perceba que mais do que cumprir uma missão, é todos estarem juntos ao final dessa missão. André, eu falo para você que esse é o sentimento de propósito dentro das Forças Armadas. E aí eu falo que é algo que a partir do momento que o cara ele entra no Exército, ele começa a entender quais são os valores, os princípios da instituição que ele faz parte ali agora, entendeu? E ele vai ser trabalhado, ele vai ser moldado com as características que envolvem organização, disciplina, respeito às regras. Ele vai
ter uma norma de conduta, o comportamento dele vai ser moldado, até chegar o momento que, por exemplo, ele vai jurar a bandeira. E aí no dia 25, todo ano entra os soldados, né? Entra em março, no meio do ano, lá em agosto, eles vão fazer o juramento da bandeira, né? E o juramento da bandeira, ele está jurando o sacrifício pela própria vida, entendeu? Então é um dos lemas mais fortes que a instituição mantém, é você fazer o camarada ele jurar a bandeira do país dele. E a partir disso, ele está e dentro do juramento, ele está respeitando os superiores hierárquicos, tratar com bondade os subordinados, os irmãos de arma. Então, tipo assim, você forma uma norma de conduta muito grande. E aí, a partir disso, você vai para uma operação, igual eu fui para Maré, né? E aí eu falo que é o maior desafio da minha vida, porque infelizmente eu perdi um militar em combate, né? O Japa, ele tomou um tiro no rosto de fuzil e veio a falecer. E a gente, nessa situação, essa é uma das situações mais doloridas que eu acho que um líder pode passar, que você vê uma perda de um membro da sua família. E aí uma das coisas que antes que acontecesse, né, e aí eu trato até no livro sobre isso, que a sensação de insegurança que vem trazendo uma operação dessa, você ter os seus subordinados na mão, você só vai conseguir ter eles na mão pela camaradagem, pelo companheirismo que o camarada lá no início da formação dele, ele adquiriu para dentro, como um princípio, como um valor dele. E esse camarada, ele traz isso, e para uma operação de extremo, ele vai colocar para fora exatamente aquilo que é princípio de vida. Então, teve algumas situações antes até do falecimento do Japa, que teve subordinado meu que estava com medo e sem sentido da missão, porque às vezes a gente recebe, todo mundo recebe ordens, que o papel ele aceita tudo, né? Então você recebe uma ordem assim, faça isso. O papel ele aceita, a pessoa não quer saber o como, pode, né? Então, por exemplo, eu tinha na operação lá da Maré ganhar o apoio da população, né? E para mim, assim, apoio da população ele é uma das fases de uma pacificação. Às vezes você escrever isso só ganhar apoio da população, fica até assim, mas como, né? Calma aí, eu já tenho controle da área, eu já diminui o tráfico de droga, eu já mantive a zona toda e eu consegui fazer com que o tráfico fosse eliminado. A população agora já se sente em mim o herói salvador deles, para que eles comecem a me apoiar, ou eles ainda têm receio que quando eu saia daqui volte tudo ao normal e eles não podem se entregar para esse apoio. Então, tipo assim, tem várias coisas, é muito mais complexo, mas o papel ele aceita tudo. E aí voltando, aí o camarada ele aceita tudo, o papel aceitou, vamos lá, vamos ganhar apoio da população. Só que o meu soldado, ele estava indo trocando tiro todo dia de 762. A gente saía pra rua, a gente não estava jogando paintball, a gente estava indo pra rua para trocar tiro. E às vezes o tiro vinha e passava e dava até o ventinho, entendeu? Então, a partir do momento que você sente o vento de um disparo e um tijolo arrebentando atrás de você, você vê que a coisa não é engraçada, que não tem esse romantismo de guerra. E aí chega um subordinado seu e fala para você assim, não, na época eu era capitão, né, um subordinado meu virou e falou assim, capitão, eu não quero ir mais pra rua. E aí eu falo para você, tá, e aí? Pô, se eu deixar esse cara não ir pra rua, o que eu faço com a minha tropa? Quantos mais vão levantar e dizer que também não querem ir? Mas se eu obrigar esse cara a ir pra rua, eu tô com as normas jurídicas em vigor. Esse cara que eu tô levando com medo, ele tá com 762 na mão. Se ele começar a atirar esmo, ele atira na cabeça de uma criança e a missão acaba. Então, tipo assim, existe uma responsabilidade do líder nisso daí também. Então era muito complexo. Ele chegou pra mim e me deu essa trucada, né? Assim, eu não vou, tô com medo. Não é que ele falou com medo assim abertamente, só que ele falou, eu não vou. E aí nessa situação eu pedi pra ele, falei assim, cara, faz o seguinte, vamos ali na barraca. Eu tirei ele perto da tropa, porque a tropa escutou. Entendeu? E a tropa escutou e a tropa olha pro líder. E é aquele negócio assim que não tem mais teoria, né? Pã, né? Aquele negócio pã,
E aí, chefe, o que você faz, né? E eu dei aquela torcida da boca, né, de falar assim, putz, né? Agora vamos lá. Aí eu pedi pra ele, vamos lá na barraca comigo, lá no PC. E aí, nesse tempo que ele tava indo no PC, eu tava dando a volta, e eu pensando, cara, o que eu vou fazer? Pensando nas alternativas. Se eu mando ele pra rua, de qualquer jeito não vai dar certo. Se eu não mando ele pra rua, não vai dar certo. Cara, que nó, né? E aí eu cheguei, e aí por isso que eu gosto até de um termo que é muito legal, que a gente sempre falou que às vezes o líder ele tem que até estar sem coturno, né? Porque é o tempo de você pensar numa solução, é o tempo de você calçar o coturno, né? Então, e aí era o tempo que eu tinha, que eu dei uma volta mais longa, mas eu cheguei para ele e eu olhei dentro do olho dele, e ele estava com medo. E aquele medo transpareceu assim no olho dele, ele tava com o olho meio cheio de lágrimas. Eu virei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu entendo o que está acontecendo, só que o teu papel, ele é fundamental. Se você deixar de ir, você vai deixar um flanco exposto. Teu amigo, o camarada que dorme contigo, do teu lado, ele vai estar sem a proteção. Então eu vou fazer o seguinte, você está cansado. Cara, você descansa aí, eu vou no seu lugar. Aí ele olhou assim pra mim assim, não, o senhor não vai não, o senhor controla isso, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo. Aí eu fiquei até feliz, né? Eu falei assim, meu trabalho, o cara vê meu trabalho, né? Que às vezes o camarada ele só joga pedra no líder, né? Mas, tipo, não, o senhor controla isso, o senhor faz isso, o senhor não pode ir pro meu lugar. Eu falei, não, cara, fica de boa, descansa, só que eu não vou deixar sua tropa desprotegida. Eu falei assim, cara, eu vou lá pegar meu colete, meu capacete, eu vou pegar meu fuzil, tô indo no seu lugar. Cara, esse cara, ele me deu meio que um empurrão, falou, não, o senhor não vai, eu vou. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos nós dois juntos e você vai fazer a minha segurança. Cara, aquele bicho, daquele cara com medo, levantou um leão, estufou o peito e foi. E aí eu fui com ele, né? E aí a gente passou 4 horas na rua, aquela coisa gostosa, calor, 40 graus, capacetado, coletado, fuzilzão. Passamos 4 horas na rua, voltei, e ele fazendo minha segurança. Quando voltou para a base, eu falei assim, cara, tá tudo bem? Ele falou assim, não, tá tudo ótimo, 100%. Aquele cara nunca mais, ele recuou. Ainda passamos mais uns 20 dias de operação, ele nunca mais, ele travou. E a tropa, que tinha visto um cara que não ia, viu 2 caras indo, entendeu? Então, tipo assim, só que eu falo para você assim, André, que Major, foi tua liderança? Não, foi o insight, cara. Às vezes as coisas acontecem pelo feeling do momento. Às vezes você tem que ter a percepção e você tem que falar assim, poxa, eu não posso ser precipitado em ter mandado um cara, porque eu poderia até ter prendido ele. Você concorda comigo? Poderia ter chegado e falado assim, não! E talvez, hoje, falando aqui com vocês, isso foi em 2014, gente. E eu olho para vocês e até hoje eu não saberia fazer outra coisa do que a atitude que eu tomei. E eu não estou falando que ela seja a gabarito ou a melhor do mundo, porque toda decisão mas aquela, no momento que aconteceu, para mim, hoje, refletindo, eu falo assim, eu até agradeço a Deus, falo assim, Espírito Santo, obrigado por ter agido, entendeu? E que foi uma coisa divina que aconteceu e que deu certo. Né? Major Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, cara. Tô ouvindo aqui o que você tá falando de boca aberta, já refletindo até sobre minha vida. Meu, que fantástico, quantos insights e quantos ensinamentos você tá trazendo pra gente. E liderança é um assunto que eu amo, né? E você falou bastante, uma característica da liderança que eu acredito muito, que não tem fórmula exata para se ser um líder, né? Na verdade, a principal característica de um líder de sucesso é ter a humildade de ouvir a sua equipe e buscar respostas através da criatividade. Porque não existe resposta pronta. A gente vê líderes de grandes organizações tomando decisões repetidas, porque não tem criatividade para mudar a decisão que ele tomou no passado. E os erros continuam acontecendo. E você demonstrou aí uma grande inteligência emocional nessa história que você está contando. E eu fiquei refletindo uma coisa aqui, eu falei, ele está contando isso agora num podcast,
falando baixinho, com tempo. Como será que foi no dia, né? E a minha pergunta para você é a seguinte: como ter tal inteligência emocional para não arrancar os cabelos na hora, para não gritar com seu soldado, para saber agir da forma que você agiu? Pô, Cristiano, eu te falo que, primeiro assim, né, eu não cheguei lá de paraquedas, né, cara, entendeu? Então, tipo assim, é um tempo que você vai lidando com as pessoas e com as situações que você vai passando, né? Então, eu participei, eu te falei, né, eu falo que Deus vai preparando você para aquilo que é o mais difícil, entendeu? Se você acha que tá difícil agora, ele tá te preparando, né? Então, e aí eu participei do Complexo do Alemão, participei do Complexo da Penha, participei do Haiti para chegar na Maré. Fora as Copas do Mundo, as coisas outras, todos os campos, tudo aquilo que a gente faz na vida. E aí chegou nesse momento, e com essa companhia, eu tinha praticamente 4 anos junto, que eu era comandante deles. Então esses caras, eu sabia olhar dentro do olho do cara se o cara estava bem ou não. Mas aquela percepção de você falar assim, pô, eu quero cuidar deles, eu não tô ali só para chefiar, eu não tô ali para mandar, eu não tô ali para pegar meu ego e inflar ele, eu sou o comandante. Não, pelo contrário, eu sou o comandante, aí eu tenho que dar essas respostas, né? Eu tenho que estar pronto, tenho que estar preparado para grande adversidade, né? E aí eu te falo assim, que de qualquer jeito, mesmo preparado, mesmo experiente, foi um soco no estômago, Cristiano, entendeu? Um camarada fala assim, não quero, no meio da tropa, eu falo assim, não quero ir, entendeu? Não quero ir. E um soco na tropa. Aí tu fala assim, poxa, eu posso rasgar ele ali, dar-lhe um esporro e fazer cagado, que aí é o quê? Uma das coisas que eu aprendi muito todas essas complexidades aí, dessas operações, que o nervo tá à flor da pele, é que você assim, eu tenho que me manter mais calmo do que todos eles. E eu preciso achar o problema do que eu preciso achar a solução do que eu intensificar um problema. Então eu tinha muito na cabeça isso. Então quando vinha um problema muito grande, eu falava assim, tá, calma aí. Eu tenho que achar a solução, eu não tenho que potencializar o problema, os erros. Eu não estava ali para ser instrutor deles. Eu não saía para a rua para a posição de tiro tá ruim, ou isso, toma coberta e abrigo desse jeito, faz esse procedimento. Não, eu não estava ali para isso. Eu estava ali para, poxa, estamos fazendo o nosso papel, qual que é o objetivo principal? Manter a área segura, né? Então, o líder, quando ele sabe exatamente qual que é o objetivo principal, e aí eu tinha um escalão superior que me dava muito esse norte. Qual que era o nosso objetivo lá? Era passar os 3 meses de operação e que a gente desse à população a possibilidade deles conhecerem um tempo da vida deles numa área segura, entendeu? Então, tipo assim, isso era mais importante. E eu entrar em conflito com a minha tropa, o que iria acontecer? Nada, né? Pelo contrário, eu ia estressar meus homens. E deixa eu só te explicar uma coisa assim, nessas operações, eu trabalho isso no livro também. A gente tem muito claro fases emocionais, que a gente chama de pino, entendeu? Que é a pena, a indiferença, o nojo e o ódio. Eu trabalhava demais essa questão do emocional dos meus homens. A gente chega numa zona de operação dessa, a gente vai ter pena porque somos seres humanos e a gente entra ali e a gente vê a miséria. Você fala assim, a pobreza às vezes está no sinal. Tá, tudo bem, a pobreza, mas a miséria, você vê o porco, você vê criança comendo no lixo, você vê o cheiro de esgoto, você pisa em esgoto, você entra até canela em esgoto, tipo assim, é diferente, não faz parte da tua realidade. Então, normalmente a gente chega numa operação dessa, você vai ter pena, só que dali a pouco essa pena, ela começa a se tornar indiferença. Por quê? Porque você tem uma reação da população. Uma reação de população que não está gostando de você naquele ambiente. Uma população que está assim, pô, esses caras estão atrapalhando o meu negócio, o fluxo de dinheiro aqui. E eu não estou falando do tráfico, estou falando que, às vezes, uma comunidade, indiretamente, ela sobrevive do dinheiro do tráfico. O traficante compra carne no açougue. Qual que é o dinheiro que vem da carne?
ela compra carvão, compra alimento, compra arroz. Então, você tem uma multinacional que traz dinheiro, a multinacional do tráfico. Quando você coloca umas forças armadas ali, aquele dinheiro, aquele fluxo da multinacional, ele vai escoando. E aí afeta toda a economia local. Então, a economia local, lá, o camarada dono da vendinha, do açougue, da padaria, ele gostava da sensação de segurança? Sim, mas ele também não gostava de ficar sem dinheiro. E aí entra a necessidade básica, né? O cara ele precisa prover o alimento, sustento para a casa dele. E tá tirando dinheiro. Então, primeiro a básica e depois a segurança, né? Pirâmide de Maslow. E aí o camarada ele vem na segurança e não vem nas necessidades básicas dele. E aí o camarada ele vem assim, ó, eu tenho pena. Ah, mas aí vem para indiferença. A indiferença ela ocorre o quê? Poxa, eu tô me doando para a população ela tá sem dinheiro, ela tá sem recursos, ela não tá vendo o meu esforço por ela. Então a gente começa a ficar indiferente com aquela situação. Os soldados, a primeira reação dele é falar assim, esse povo merece estar aqui nessa miséria mesmo, entendeu? Só que aí entra um terceiro fator, que é o nojo. Aí o camarada começa a ficar com raiva daquela situação, porque o camarada, a gente passava 12 dias de operação em 4 dias de descanso, só que é 12, 24 por 24. E aí a gente tinha um descanso ali, que eu tentava colocar um descanso de 6 horas na base, tentava colocar ali, 6 a 8 horas na base para ficar 4 horas na rua patrulhando. Mas muitas vezes, quando o cara estava patrulhando, ele tomava tiro e a companhia saía. Então quebrava o tempo até do descanso do cara. Então você chegava no 10º dia, com esse esforço, o que acontecia? Você já estava com nojo da população, beirando o ódio. E o ódio é onde que vem o abuso de poder, o abuso de autoridade, onde que você senta a porrada no cara, às vezes sem necessidade. Então você tinha que ter esse equilíbrio emocional, ele tá na rédea muito forte. Você segura a rédea para que o emocional da sua tropa esteja na mão do seu comandante. E aí, por exemplo, se o comandante, numa situação dessa, que o camarada me colocou em xeque, eu já espano, eu já tô no ódio. O que acontece com a minha tropa se o comandante está no ódio? Gente, minha tropa vai sair para matar todo mundo. Entendeu? Então, tipo assim, esse é o controle emocional que eu tinha que ter como líder. Eu falo assim, cara, eu tenho que estar sempre no -1. O pessoal tá começando a ficar no 2, eu tenho que estar no -1. Eu tenho que estar frio. Para quê? Para que eu consiga enxergar tudo. Mas como que tu fazia para descansar? Né? É difícil. Aí eu brinquei assim, eu coloquei no livro de uma forma seguinte: chegou no final do mês de outubro, eu tive que elencar todos os vetores de pressão que eu estava sentindo. E aí eu fiz assim, cara, porque eu estava sentindo que eu estava indo pro nojo. Vocês entenderam? Dentro da escala eu já estava indo pro nojo. E eu falei assim, cara, eu tô indo pro nojo. Imagina o pessoal. E aí eu elenquei os vetores. Eu coloquei o escalão superior, eu coloquei a minha família, eu coloquei a sociedade, coloquei a mídia, coloquei a minha tropa. São todos vetores de pressão. Porque minha tropa, a gente escuta o subordinado, escuta, mas você tem que cumprir a missão. Então o subordinado fala assim, poxa, a gente está enxugando gelo, capitão. E tu fala assim, a gente está enxugando gelo mesmo, mas eles nunca vão ouvir isso da minha boca. Porque se eles ouvem isso da minha boca, eles acabam com o propósito da missão. Entendeu? E daí eles desmoronam. E aí eu falo assim, não, eu não posso. Então o que eu posso fazer para que eles não tenham tanto essa visão de enxugar gelo? Não, vamos entre a gente, vamos fazer churrasco aqui na base, vamos dar mais tempo de descanso, vamos tentar diminuir a parte operacional. Só que aí você fala assim, poxa, se eu diminuo a parte operacional, eu aumento a sensação de insegurança. É um cobertor curtíssimo, gente. É isso que eu tô falando para vocês. Aí eu falo assim, se eu não coloco muita tropa na rua, a sensação de insegurança fica grande, né? Se eu coloco muita tropa, a sensação de segurança fica bom, mas eu não tenho descanso. Se eu não tenho descanso, eu vou estar num equilíbrio emocional já no ódio. Então, e aí você começava a colocar na balança tudo isso. E aí chegou no mês de outubro, eu decidi, eu falei assim, olha, tá na hora, começo de novembro a gente vai ter que tirar um pouco o pé, porque o pessoal tá muito cansado, o pessoal tá começando a ter problemas entre
os meus subordinados. Eu tive problema de um sargento com um tenente meu. Aquilo ali me deu o alerta. Né? Um sargento líder, um camarada que tinha um grupo dele na mão. Só que ele teve desavença com o comandante direto dele, de pelotão. E eles foram para uma operação, o tenente não queria que ele abordasse de um jeito lá, um quarteirão, e o sargento fez. E o tenente virou para mim e falou assim, cara, tem que tirar esse sargento da operação porque ele não tá, ele tá incontrolável. Ele correu o risco desnecessário. Ele fez uma manobra que ele não deveria fazer. E aí quando o tenente traz isso para você, e eu falei assim, poxa, cara, mas também se eu trocar esse sargento agora, o grupo do sargento ele tá muito unido. O que eu posso fazer? Eu vou pegar um sargento lá do batalhão que não tá vivendo nada disso, vai botar aqui no meio da operação? Cara, não. Aí eu falei assim, ok, vocês trouxeram para mim, eu sou o comandante. Eu entendi o problema que teve. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma manobra em X. Peguei esse grupo, coloquei num pelotão que estava tudo redondinho, peguei aquele pelotão, coloquei no outro, fiz uma manobra para que a unidade, companhia, tivesse mais harmônica. É claro que nessa situação, eu tive 2 tenentes que estavam querendo me xingar, entendeu? Um que estava com o pelotão redondinho e o outro que queria que o sargento tivesse saído da missão. E eu falei assim, poxa, tudo bem, cabe ao líder, cabe ao comandante tomar decisões que desagradem também os seus subordinados. Eu não estou ali só para agradar o pessoal, eu estou ali para comandar e para trazer o ambiente de uma forma harmônica, né? E que a gente consiga no valor unidade, ali o valor subunidade, né? A minha companhia, que ela esteja coesa e fazendo ação no objetivo. Então, quando eu senti tudo isso, eu falei assim, gente, eu tive que fazer essa manobra. Tive 2 pelotões, os tenentes passaram uma semana de biquinho, sabe? De boquinha meio torta, meio, né? E aí eles falaram assim, pode ficar com a boca torta, não tem problema não, né? A missão continua. Dali, na segunda semana, aqueles 2 pelotões não tinham mais problema e cumpriram a missão de acordo. E aí é isso que eu trago assim para você, Cristiano, assim, eu não sei se eu estou sendo bem didático, tá, gente? Porque às vezes a gente vai para lá, vai para cá, mas o que eu queria trazer para você é o seguinte, os desafios eles aparecem, aí a tua posição de líder você vai ter que tomar alguma posição. O ruim é você estar subordinado a alguém que não tome a decisão, e aí vai deixar a coisa acontecer e de repente o camarada vai perder o essência, o sentimento de propósito da missão. Uma das coisas que a companhia ela sabia muito era da minha característica, e eu deixava isso bem claro, eu estou ali para cumprir a missão. A missão nossa é para fazer o trabalho. Toda hora eu chegava no radinho e falava assim, cuida das vias principais e deixa o miolo com nós. Eles mandavam no radinho, fazendo proposta indecente, entendeu? Mas se eu sou um camarada que eu vou aceitar proposta indecente de traficante, quem disse que eu não sou igual a ele? Então eu não vou, e minha companhia não ia, entendeu? Não ia. E aí, só que chegou no mês de novembro, o que aconteceu é que, tipo assim, eu tive que diminuir um pouco essa pressão de tanta tropa na rua, e naturalmente, então, teve um confrontamento maior, o tiro começou a chegar mais perto da minha tropa, mas eu tinha que também controlar o descanso, e aí a gente começou a trocar as situações, a trocar como que a gente fazia rodízio, a gente trocar, esses horários, então, mais tranquilos, a gente não sai com a companhia toda, a gente vai mais para madrugada. Então é a arte, né, da operação. É difícil até de explicar, mas tipo assim, você vai tentando tentativas e erros e acertos. E aí chegou no mês de novembro, com todas essas pressões que a gente tomou, o tiro começou, a gente começou a trocar várias formas da companhia e infelizmente chegou no final do mês de novembro, a gente teve uma baixa, entendeu? E aí você, para como líder, você entender que, tipo assim, a guerra vai ter morte. E aquilo que a gente estava enfrentando, a mídia pode até não ter passado, mas foi guerra, gente. Entendeu? Porque o pessoal não pode achar que isso é normal, que é comum. Que 762, trocar tiro toda hora. Eu saía com um pelotão, 20 homens, armado, 5 carregador.
E aí eu ia lá e trocava, e às vezes voltava com um carregador vazio, 2 carregadores vazios de cada homem meu, né? Poxa, dentro de uma comunidade. Então, tipo assim, isso é guerra. E aí, só que, por exemplo, assim, mas você foi treinado para guerra. Sim, fui treinado para guerra, mas eu fui para uma operação de pacificação, não fui para uma operação de guerra. Numa operação de pacificação, eu não queria ter trazido e dar uma bandeira do Brasil para uma mãe, trazer um filho no caixão. Então foi um desafio muito, muito grande da gente superar isso. E uma das formas com que eu acabei superando essa dor terrível é passando e pensando no próximo. Eu falo assim, poxa, o exército ele vai passar por outras situações como essa, e do aprendizado que eu tive, a percepção minha como comandante daquela fração que teve o militar que tombou em combate, o que eu estou passando para as próximas gerações? E aí nisso veio a maior motivação de escrever o livro Liderança ao Extremo. É contar a percepção do então capitão Navrosky, né, sobre principalmente dessa parte humana, de você, como que você vai lidar com todas essas complexidades e como que você vai liderar uma tropa com toda essa adversidade, entendeu? Né? E mostrando também a fragilidade, a vulnerabilidade. A gente fala assim, a gente não é perfeito. Né? Não acho que a morte do Japa teve alguma relação com algum erro, alguma falha. Eu acho que aquilo ali era inevitável. Na verdade, eu acho que foi até pouca baixa perto de tanto tiro que a gente trocou, entendeu? Né? Mas a gente tem que fazer tudo aquilo que for possível para que a gente não tenha baixa. Não existe esse negócio de guerra, é normal morrer. Não, não é. Então a gente tem que se esforçar para que não haja nenhuma morte. E por outro lado, que haja todas as mortes possíveis. Né? Então é basicamente isso, gente. Ô Major, você fala uma coisa que é a perda do lado do teu batalhão e a perda da comunidade também, né? Porque você não pode correr esse risco também. E o cara que te dá tiro no pelotão lá de cima, ele passa embaixo e te dá oi, te dá boa tarde, né? Porque ele faz parte da comunidade. Então ele tá ali nesse momento. Você fez um comentário dos tenentes, é igual a história do pai bravo e a mãe legal, né? Ah, fala com a tua mãe, se ela deixava, e você tem que tomar uma atitude que seja o melhor para a equipe como um todo, né? E não para favorecer um ou outro. Você tem que controlar ânimos. Hoje em dia tá muito na moda falar de saúde mental. Só que isso já existe desde os primórdios, né? A pessoa entra num estresse físico, num estresse emocional. E você falou, a gente trabalha 3 meses, né? A gente trabalha 24/24 e tem 4 dias de descanso. Conta pra gente. É um descanso, mas não é igual que a gente está acostumado em condições normais. Aí eu trabalho 8 horas, pego o meu carro, pego o meu transporte, vou para casa, tenho uma comida quentinha, um sofá confortável para assistir uma TV, uma cama confortável para eu deitar e dormir, um chuveiro gostoso. O descanso de vocês não é essa mordomia toda, né? Conta pra gente como que é isso. É que a gente foi acabando conversando assim, a gente vai falando sobre a operação, né? Mas a gente pegando ali pelo alemão, acho que o alemão foi um ensinamento muito bom. A gente conseguia ficar na operação durante 10 dias e descansar 5 dias. O que é descansar 5 dias? É voltar para sua cidade. Eu estava servindo em Campinas, gente. A operação era no Rio de Janeiro. Então, quando eu falo que é 10 dias dentro da base na operação, né? E aí esse era o tempo ideal, porque aí a gente conseguia trabalhar 10 dias de forma 24/24, né? E aí, e descansar, chegava em Campinas, conseguia descansar, dar uma atenção para sua família, né? Durante ali pelo menos 4 dias, né? Um dia você perdia de viagem. Mas no Complexo da Maré não teve jeito. A gente acabou trabalhando 12 dias dentro da base e 4 dias em casa. Então, basicamente, eu ficava em Campinas 3 dias, né? E nesses 3 dias, a sua esposa, ela tá com aquelas aspirações de você ajudar em casa, de você cuidar dela, que ela também teve todas aquelas dificuldades que ela passou. Ela tem a TPM dela, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem, enfim, tem que ir no supermercado, tem que deixar as coisas preparadas dentro da sua casa, né?
E só que, tipo assim, você tá vindo de uma rotina de 12 dias. E aí, como que é esses 12 dias? A gente tentava colocar 4 horas na rua, 8 horas de descanso. O que é o descanso? É comer. Comer, deitar e dormir, esticar a perna, porque você vai estar 4 horas com colete, capacete, com fuzil. São 25 quilos. 25 quilos, que você anda no mínimo 4 horas. Entendeu? E aí você fala assim, mas aí esse descanso, como que era a barraca? A barraca não tinha ar-condicionado. A barraca era um forno. A barraca num desconforto. E às vezes o rodízio do seu pelotão, você pegava ali e pegava bem o horário na parte da tarde. Como que você entra numa barraca com 40 graus para você descansar as suas 6 horas, 8 horas para você descansar? Você não descansava. E aí entra isso que entra nas fases, né? Por isso que você passa do pena para a indiferença rapidinho e da indiferença para o nojo. E você tem que controlar esse nojo para que ele não vire um ódio. O camarada ele não perca, né? Tudo aquilo que foi construído de uma forma legal, né? O objetivo, a visão, aquilo que é o papel e a missão que a gente estava lá para desempenhar, né? A gente está ali para pacificar, a gente está ali para ajudar, para a gente apoiar a população. A gente não está ali para bater em ninguém. A gente não está ali para fazer nenhum tipo de abuso, pelo contrário, mas ali a gente está ali para defender. Então, você imagina assim, Roger, tu chega e aí, por que eu tive que tomar a decisão lá em outubro, né, final de outubro? Porque o cara ficava 4 horas, mas de repente no final da 4ª hora, um pelotão era emboscado. O que é emboscado? Ele toma tiro de todas as posições, cara. Ele tem que entrar nas casas. Ele tem que se proteger de alguma forma. E ele pede reforço. Aí eu mando um pelotão de reforço. Só que esse pelotão estava onde? Descansando. Então esse pelotão ele não está mais descansando. Aí ele não está mais descansando, mas não está contando o tempo de rua desse pelotão. Só que aí a coisa foi tão complexa que eu não mandei um pelotão, eu mandei a companhia, mandei os 4 pelotões. Aí, pacificamos a área. E aí, quando você pacifica a área, você ainda tem que o quê? Se manter na posição. Só que aí quando você vê, por exemplo, teve uma situação que a gente entrou na rua 4 horas da manhã de uma operação, que ia fazer uma operação de busca e apreensão, e já era quase 17 horas, 5 horas da tarde. A companhia toda estava na rua, sem água, sem comida, sem nada, era 4 da manhã até as 17. Chegou às 17, eu comecei a ver meio, sabe, escuro a vista aqui assim do lado, quando você está bem cansado. Não sei se vocês já viveram isso, mas tu começa a ficar meio escuro. Eu falo assim, ei, caramba, tem que comer um sal aqui, tem que negócio. Gente, alguém tem um biscoitinho, alguma coisa? E todo mundo zerado. E todo mundo olhando pra mim com aquela cara de, e aí, capitão, você vai ficar aqui até quando, né? Entendeu? Tipo, né? Só que, foi uma situação que a gente trocou tiro, atiraram em cima dos blindados nossos. Teve um monte de coisa naquela situação. Teve um monte. E aí chegou às 5 horas da tarde, eu liguei pro meu subcomandante e falei assim, preciso retornar com a companhia que não dá mais. Aí ele falou assim, não, retorna. Quando eu cheguei, a companhia tava no pó. Só que aí a companhia tava no pó, só que o pelotão tinha que continuar. Entendeu? Aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, coloca outra companhia na minha área aqui, entendeu? Vamos dar um refrigério aqui pro pessoal, porque não dá. Só que aí esse refrigério é o quê? Você acha assim, não, o pessoal ficou um dia livre. Não, ficou 5 horas de refrigério, entendeu? Então, chegam num ponto que o desgaste físico abala o teu emocional. E aí vai abalar o emocional, vai abalar o cumprimento da missão. E aí você pensa assim, por isso que é o vetor de pressão. Eu chegava em Campinas, eu queria dormir, cara. E o que minha mulher queria? Ela queria falar as 20 mil horas dela diária, que estava 12 dias sem falar, entendeu? Então calcula aí, eram 240 mil palavras que ela queria falar comigo, entendeu? E fora toda a preocupação, toda a angústia, todo aquele sofrimento. Muitas vezes eu estava no telefone com a minha esposa e o rádio começava tá. E eu no rádio, eu assim, espera um pouquinho, amor. Aí parava um pouquinho, espera um pouquinho, amor. Não, vamos mandar. Amor, eu tenho que ir, tchau, beijo. Desligava e ia. Só que aí passava umas 8 horas. Aí eu ligava, voltava, aí celular acabava a bateria, aquela coisa toda, né, cara? É operação, cara.
Aí quando eu chegava, ligava, eu, amor, ela, cara, você quer me matar? Você quer me matar? Entendeu? Tipo assim, chorava desesperada, velho. A minha mulher tava num ponto de nervosismo que ela... E aí, o pessoal que cuidava, né, meus amigos próximos em Campinas, chegava, aí eu falo que é outra pressão da sociedade, né? Que eu chegava no meio desse living, desse arejamento, sentava no churrasquinho e falava assim, cara, vou ter uma vida normal, vou sentar no churrasquinho. Aí chegava no churrasquinho, os meus amigos sentavam, que não eram militar, chegavam e falavam assim, velho, o que você tá fazendo com a Malu, velho? Cara, tu é um cara inteligente, cara, por que você não sai do exército, velho? Aí eu, caramba, cara, esses caras não entendem nada, velho, entendeu? Isso é a minha vida, velho. Isso daí é meu propósito, isso daí é aquilo que tá dentro do meu sangue, cara, que pulsa. Aí o cara, aí eu já olhava, aí já vinha o ódio em mim, entendeu? Meu olho já, no ódio, eu já queria pegar o fuzil e dar no amigo meu. Tô brincando assim com você, gente, mas só pra você entender que eu sofri isso com a sociedade. Meus amigos perguntando por que tá vendo o sofrimento da minha esposa. E aí na hora, eu como líder, o que eu pensei? Cara, se eu tô passando por isso, imagina o meu sargento, o meu soldado. Cara, imagina como é que... Porque minha família é bem estruturada, minha família é de Deus, minha família... Entendeu? Né? Não quer dizer que todo seu subordinado vai estar com uma vida estruturada. No meio da operação eu tive separação, mulher pedindo separar, eu tive traição, eu tive mulher abandonando cara, filho, tudo interfere. E aí tu imagina esse cara indo pra operação e acabou de ser traído, acabou de ter problema, que brigou. Eu falo pra você, todos os meus arejamentos, eu briguei com a minha esposa. Vocês entenderam? Assim, tipo assim, porque no dia a dia a gente já briga, imagina uma situação extrema dessa. Assim, só tô contando tudo isso pra vocês falarem assim, cara, por isso que o nome do livro é Liderança ao Extremo. Exatamente, Major, e não fazendo uma diferenciação, né? A esposa é importante, mas tem muita mãe que tá com o filho ali também, né? E para uma mãe imaginar um filho ali nessa situação é algo que a gente não consegue jamais imaginar, né? O papo é excelente, mas infelizmente o tempo passa, né? E a gente tem mais, sei lá, quantas questões aqui para a gente fazer, porque o assunto tá muito, muito interessante, mas a gente chegou no nosso tempo. Então, para a gente finalizar, Major, eu queria que você deixasse aí sua mensagem final, seu recado final, e desse todos os seus contatos. Quem quiser comprar o livro, como que faz, o nome do livro, editora, divulga tudo que você quiser, o que você puder falar de contato, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, que foi realmente, sem dúvida, sensacional. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o Roger, André, Cristiano, vocês são sensacionais, viu, meus amigos? Obrigado pela oportunidade. Eu falo para vocês assim, a gente falou bastante sobre o livro, né? E eu coloquei como algo que eu falei assim, às vezes a gente vai procrastinando com algo que a gente deseja, né? Quando eu saí da operação, eu desejava escrever o livro. Mas aí você sabe como que funciona, a vida normal, a gente vai se enrolando. E aí chega um momento que você fala, você tem que dar o chega, né? Basta, acabou, eu tenho que fazer. E aí eu comecei a escrever esse livro com uma meta simples. Eu tenho que fazer uma página por dia e até o dia 30 de outubro ele vai estar escrito. Entendeu? E eu vou dar o ponto final e acabou. Eu não vou passar mais nenhum dia sem escrever uma página. Confesso que nos primeiros dias ali era difícil fazer 1 ou 2 parágrafos, né? Mas ali depois, quando a gente começa a entrar mesmo na situação e falar sobre a operação e recordando, aí tinha dia que eu escrevia até 3, 4 páginas, assim. Ganhava até estrelinha de mim mesmo. Né? E aí eu vejo que, infelizmente, a gente tem poucas oportunidades de leitura, né? Pela vida corrida. E como que a gente também tem muitas fontes de acessos diferentes, então vídeo, podcast, tem várias maneiras de você conseguir conhecimento hoje em dia, né? Adquirir esse conhecimento. Mas eu gostaria de deixar para as pessoas que estão escutando esse podcast, eu acho que vale muito a pena ler o livro. Né? O livro ele vai trazer outras situações que aqui, infelizmente, a gente em 50 minutos a gente não consegue trazer. E esse livro, a minha intenção não é
um best-seller, nada, mas eu gostaria muito que as pessoas conseguissem entender a complexidade que o seu exército, o exército brasileiro, ele atua. Vejo muito memes de gente, tá lá pintando meio fio, tal, né? E eu falo assim, ó, cara, dá vontade de dar uma raquetada em alguém que não conhece, né? Ou acha que é só aquela coisa de comando e controle, sai daqui, tal. Nós não fazemos parte de uma instituição que tem a maior credibilidade do país à toa, entendeu? Porque todo ano entra jovens e por que essa credibilidade ela não diminui? Porque esse jovem entende os princípios, os valores, aquilo que rege a instituição. O trabalho muito excelente. É um trabalho que a gente deve valorizar mais e a gente tem que trazer o patriotismo mais para perto da gente. Não patriotismo só de Copa do Mundo. Esse ano tem uma Copa do Mundo, né? Legal, também sou torcedor, né? Amo o meu país. E mais ainda em Copa do Mundo, a gente sente esse orgulho de ser brasileiro. Mas é um livro que traz o orgulho de fazer parte de uma instituição e ter feito parte de uma operação como essa. E ter feito a diferença na vida das pessoas. Foi pouco tempo. Muitas pessoas falam assim, qual que é teu sentimento agora que você olha a maré? Tá igual. Eu falei, tá igual, mas eu quando eu tava lá, eu andei por tudo ali. Não teve nenhum lugar que eu não pisei. Então a missão nossa foi cumprida. Trazer a paz para aquela população sofrida. Fazer aquilo que a gente precisava fazer, não fazer acordo com o vagabundo. Trazer o espírito e os princípios para os meus subordinados. Então eu vou levar isso para o meu caixão, mas eu vou levar isso deixando um legado que é o livro Liderança ao Extremo, né? E eu conto com vocês assim, ó, pessoal que puder comprar, comprem, acessem, tem um link lá no meu Instagram. Instagram é o Rafael Nawrocki, né? Rafael com PH, Nawrocki. Lá no meu Instagram tem um link do livro. E a minha ideia é que talvez, né, com a ajuda de todos vocês, a gente não possa simplesmente ter um livro, mas quem sabe um filme, né? Um Tropa de Elite 2, um Tropa de Elite 1, um 2, quem sabe o Liderança ao Extremo não possa virar um filme, porque às vezes ele é mais paulatável. Eu sou um homem que eu sonho grande, entendeu? E eu vou continuar sonhando, e essas oportunidades igual que vocês me proporcionaram hoje me deixam extremamente feliz, porque eu acho que é uma história que todo o povo brasileiro deveria conhecer. Exatamente, Major, concordamos, na verdade, com isso. Realmente é só o lado que a mídia passa, né? Mas tem que ser o lado real, lá dentro, para ver como é que funciona, o que cada um passa, né? Então foi excelente ouvir essa história. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço ao Major Rafael Nawrocki pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanhe, sigam no Instagram o podcast Despertando Insights e também no Facebook. E o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a Excelência aqui em você. Até a próxima.